Boa noite, graça e paz, amém, irmãos? Bom estarmos juntos mais uma vez nessa noite para adorarmos o nome de Jesus. Quero dar uma palavra de saudação para todos que estão chegando, nosso auditório, aqueles que estão acompanhando esse culto também pelo Facebook, na internet. O nosso culto hoje também está sendo transmitido ao vivo pela Rede Sim, pelos canais de televisão aqui na nossa região. Que Deus te abençoe, telespectador, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, onde que você estiver, que você também seja alcançado pela presença e pelo poder do Senhor, como nós queremos ser alcançados nessa noite, amém, irmãos? Fique de pé no seu lugar nesse momento, e nós vamos iniciar esse momento aqui de culto, orando, adorando e clamando pela presença do Senhor neste lugar. Feche os seus olhos, aí no seu lugar, feche os seus olhos, e começa a falar com Deus aí, você e Deus. Qual a sua expectativa para essa noite? Você veio a este culto, você veio a essa igreja, por que você está aqui? Você veio aqui para experimentar o quê? Você veio aqui para ouvir o quê? Você veio aqui para entregar o quê para o Senhor Jesus? Assim, sabe, eu não sei como foi a sua semana, como foi o seu dia, não sei como você chegou aqui, mas eu quero crer que a presença do Senhor aqui neste lugar pode nos transformar nessa noite, pode nos tocar nessa noite, pode trazer um incômodo e pode trazer uma esperança nova, uma fé renovada nos nossos corações. Então aí no seu lugar, sabe, fecha os seus olhos e começa a adorar o Senhor. E fala para Ele: Senhor, eu vim para te adorar, Senhor, eu vim para celebrar o teu nome, Senhor, eu vim aqui para erguer o nome de Jesus no lugar mais alto deste lugar nessa noite. Eu vim aqui para derramar o meu coração na tua presença e declarar com os meus louvores e com a minha vida que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, nós estamos aqui para isso mesmo, Pai. Nós viemos aqui nessa noite para engrandecermos o nome de Jesus. Senhor, nós viemos aqui nessa noite, ó Deus, para adorar o nome de Jesus. Nós não viemos aqui por causa de uma religião, nós não viemos aqui por causa do prédio dessa igreja, nós viemos aqui por causa de Jesus, porque nós amamos Jesus, porque nós adoramos Jesus, por isso estamos reunidos aqui no nome dEle. A nossa oração, Senhor, que o Senhor esteja à vontade entre nós, que o Senhor possa passear no nosso meio, que o Senhor possa tocar nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, o Senhor é livre para agir do jeito que o Senhor quiser nessa noite. A tua palavra diz, ó Deus, que aonde o Espírito Santo está, ali a liberdade, ou seja, o Senhor é livre para mover os nossos corações. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor Deus. Qualquer pensamento contrário, qualquer sentimento ruim, qualquer distração, qualquer abatimento, apatia, esfriamento do nosso coração, nós queremos mandar embora agora em nome de Jesus e declarar, ó Deus, em alto e bom som, que nós queremos nessa noite, ó Pai, ter o nosso coração queimando pela pessoa de Jesus, adorando com palavras, adorando com canções, adorando com orações. Nós queremos que nessa noite, ó Deus, a experiência de encontrarmos com o Senhor aqui possa impactar as nossas vidas, possa tocar o nosso coração, que daqui a pouco, ao sair por essas portas, nós possamos declarar que nós tivemos uma experiência com Teu Santo Espírito, que nós ouvimos a Tua voz, que nós falamos para o Senhor algo que estava dentro do nosso coração incomodando. Ah, Deus, que nessa noite haja salvação, que essa noite haja cura, haja libertação, que o Senhor mova com autoridade, poder e unção neste lugar, que a Tua presença seja real aqui, e que nós possamos, ó Deus, ser tocados, fortalecidos e animados pela Tua presença. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Toma o Teu lugar de honra, toma o Teu lugar de glória, Senhor, nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Adora Ele com as suas palmas, se você puder. Aleluias, vamos adorar ao Senhor Jesus. Sobe
trabalhará. Levou a minha cruz, seja grato a Ele. O sangue me salvou, a dívida pagou. Por que você canta nessa noite? Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Os órfãos, seus próprios filhos, o Rei da Glória, o Rei dos Seis, Jesus. Não fique calado, declare isso para Ele. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o Rei dos Seis, Jesus. O sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Vamos exaltar o Cordeiro nessa noite, meu mulher. Amém? Declare: digno é o Cordeiro de Deus, Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, a morte não o segurou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Ele é digno. Mais uma vez. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Cordeiro de Deus, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Porque hoje livre sou. Mais uma vez, só a igreja, a bateria. Maravilhosa graça. Vai, igreja. Tomou meu lugar em gratidão. Teu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque eu te livre sou. Hoje livre sou. Quantos livres nós temos aqui neste lugar? Acho que você pode melhorar essas palmas aí. Aleluia! 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 Canção dos livres. Aquele que compreende a graça de verdade. Ele é livre em si mesmo. Ele é livre em Cristo.
E a gente pode adorar, exaltar, a gente pode não somente num culto, mas em todos os momentos da nossa vida, num trânsito, numa fila de um banco, num supermercado, a gente sempre vai experimentar essa liberdade. A gente não tem mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa maior liberdade, da gente saber que nós temos um lugar para ir quando a nossa vida encerrar, né? Essa é a verdadeira liberdade, saber que nós somos livres daquela cédula, daquela escrita de dívida que havia sobre as nossas vidas. Ela foi rasgada, e foi a graça que fez isso por nós. E é por isso que a gente canta maravilhosa graça. E a graça tem nome. Qual é o nome dessa graça? Jesus. Você pode declarar esse nome mais uma vez? Jesus, aleluia. Vamos aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você virasse essas pessoas bonitas do seu lado, da esquerda, da direita, desse um abraço gostoso nela. Um irmão bonito desse, irmã bonita dessa aí, ó. Dá um abraço e declara a paz do Senhor sobre a vida dele. Qual é o nosso alvo nessa noite? Ah, não. Deixa eu perguntar de novo. Qual é o nosso alvo nessa noite, igreja? Ah, pode melhorar. Qual é o nosso alvo nessa noite? Aleluia. Vamos lá, então. Vejo o futuro, tudo novo se fez, tudo novo se faz. Olha lá, igreja! E nessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme, eu não me desvio nunca mais. Olha lá, igreja, declare: vou avançar, eu vou vencer. Lugar mais alto, eu já desisti de andar. Declare bem alto: Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme. Celebrando ao Senhor e declarando: a igreja, vou avançar, eu vou vencer. Meu nome é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu nome é
Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Declare com amor no coração. Deixa o céu descer. Coloca a mão no seu coração, declare. Deixa o céu descer. O reino está dentro de nós. Deixa o céu descer. Deixa o céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Você tem essa consciência que a sua vida, o seu trabalho, sua família, seu corpo, suas finanças, a roupa que você está vestindo agora, a força que você está usando para ficar de pé, pertencem ao Senhor Jesus. Se você tem essa consciência, levanta a sua mão aos céus e declare: sempre, para sempre.
sempre é teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre é teu, Jesus. Aleluia. Aleluias. Se você tiver condições no seu lugar de dobrar os seus joelhos, se não, você pode ficar em pé, sentado, do jeito que você quiser, mas que o seu coração esteja prostrado diante do Senhor nesse tempo. Ah, Deus, nós viemos aqui nessa noite, Pai, podemos experimentar a Tua presença poderosa neste lugar. Podemos Te adorar, podemos engrandecer o Teu nome, reconhecer a Tua majestade, a Tua grandeza, a Tua unção, a Tua vida que é real em nossas vidas, que é real no nosso meio. Nós podemos desfrutar nesta noite promessas tão preciosas. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores do Seu povo. Aleluias, o Senhor está aqui neste lugar. Podemos Te adorar, podemos cantar, podemos celebrar, podemos declarar, ó Deus, que Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é a glória para todos sempre, amém. Queremos declarar isso, ó Deus, com as nossas canções, mas queremos declarar isso também com as nossas vidas, que o Senhor é tudo que nós precisamos. Às vezes, Pai, os problemas da vida, as lutas, as batalhas que nós enfrentamos no dia a dia, seja no trabalho, seja no casamento, seja na enfermidade, tantas coisas, ó Deus, tentam trazer frieza, sequidão no nosso coração. Mas nós queremos dizer para o Senhor nessa noite, ó Pai, que mesmo diante dos desafios, mesmo em meio às lutas, nós vamos continuar Te servindo e Te adorando com todo o nosso coração. Mesmo diante das batalhas, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das enfermidades, nós vamos continuar reconhecendo que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus poderoso, que Tu és um Deus majestoso e que não há outro como o Senhor no céu, na terra e nem debaixo da terra. Por isso que nos reunimos nessa noite, ó Deus. Queremos nos submeter completamente à Tua vontade, ao Teu querer. Queremos colocar o nosso casamento diante do Senhor. Queremos colocar a vida dos nossos cônjuges diante do Senhor. Queremos colocar a vida dos nossos filhos diante do Senhor. Queremos colocar o nosso trabalho. Queremos colocar a nossa saúde. Queremos colocar, ó Deus, a vida da Tua igreja, as nossas vidas, o Teu povo que se chama pelo Teu nome. Queremos nos colocar diante de cada um desses corações. Que o Teu poder possa quebrar todo jugo. Que o Teu poder possa despedaçar todos os dardos inflamados do inferno contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra a vida dos nossos filhos. Nós queremos declarar que nós somos Teus, pertencemos ao Senhor e somos completamente dependentes do Senhor. Nessa noite, ó Deus, estamos reafirmando e queremos reafirmar o nosso compromisso com o Senhor Jesus. Ele é o nosso Salvador, sim, nós vamos para o céu um dia com Ele, mas muito mais que Salvador, nós queremos também que Ele esteja aqui na terra, o nosso Senhor. Reine sobre o nosso coração, reine sobre a nossa história, Pai. Reine, Senhor Deus, sobre os nossos pensamentos. Reine, Senhor Deus, sobre as nossas finanças. Reine, Senhor Deus, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor. Por isso, ó Pai, por isso, ó Deus, nós estamos assim, prostrados diante do Senhor. E muito mais que um prostrar fisicamente, ó Deus, nós estamos prostrados com o nosso coração derramado na Tua presença, declarando a nossa dependência total do Senhor. Declarando, Senhor Deus, como Pedro disse: aonde nós iremos? Quem nós vamos procurar? Onde nós vamos encontrar? Só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna. O Senhor é tudo que nós precisamos, ó Deus. Por isso, queridos, vamos cantar mais uma vez: Teu é o reino. Vamos cantar mais uma vez, só as vozes. Teu Mais uma vez, igreja. Mais uma vez.
Adore ao Senhor com as suas palmas. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Graças a Deus. Bom estarmos juntos celebrando esse Deus poderoso que mudou a nossa história. Amém? Quantos aqui tiveram suas histórias transformadas por causa de Jesus? Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus, aleluias. Deus é bom e maravilhoso e digno de ser adorado. Queridos, todas as vezes que nós recebemos pessoas de primeira vez aqui na igreja, a gente entrega uma lembrancinha, a gente entrega só um presentinho mesmo assim, para você ir embora, não esquecer mais da gente. Tem alguém que está vindo aqui na igreja pela primeira vez? Assim, levante uma das suas mãos, a gente quer entregar uma lembrancinha. Temos ali, 2 pessoas ali atrás, lá atrás. Temos na galeria também algumas pessoas, Milton, algumas pessoas na galeria. Isso, não abaixa a sua mão não, senão você vai ficar sem um presentinho. Temos mais alguém aqui embaixo, que está vendo a primeira vez? Ali atrás, Carminha, lá atrás, ó. Ali atrás, Carminha, ó, a pessoa que está vindo de primeira vez. Isso, glória a Deus. Deus abençoe vocês, retornem outras vezes. Nós somos uma igreja em células, nos reunimos aqui no domingo, mas também nas casas. Se você quer participar de um dos nossos pequenos grupos, de uma das nossas células, venha falar conosco, a gente vai te orientar como você pode participar de uma das nossas células. Queridos, nós iniciamos hoje pela manhã mais uma série de mensagens com o título O Cristão Ateu. Pode ser assim um título meio estranho, né? Como é cristão e como é ateu, mas a gente tem trabalhado em cima de um livro do pastor Greg Groeschel, um pastor de uma grande igreja americana, onde ele trabalha a ideia de que o nosso cristianismo precisa ir além de uma crença religiosa. O nosso cristianismo precisa de alguma maneira se materializar em obediência ao Senhor no dia a dia das nossas vidas. Hoje eu apresentei pela manhã uma estatística que eles fizeram um levantamento. No Brasil, 93,5% dos brasileiros, eles numa pesquisa, eles falaram que eles acreditam em Deus, creem em Deus. Sabe o que isso significa? Nada. Porque como assim 93,5% dos brasileiros acreditam em Deus, mas a corrupção aumenta, violência aumenta, assassinato aumenta, tantas coisas estão crescendo, ruim na nossa nação. Então nós precisamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, porque nós não queremos somente crer nele, nós precisamos crer nele e se relacionar com ele. São duas coisas completamente diferentes. Então nós estamos trabalhando isso nos domingos pela manhã. Se você não veio hoje, durante a semana o áudio vai estar no nosso aplicativo, você pode ouvir e você pode participar também dos próximos encontros que nós teremos. Queridos, nós estamos lançando hoje oficialmente o nosso Retiro de Verão 2020, né? Que vai acontecer no feriado de Carnaval, dia 21 a 25 de fevereiro, o nosso Retiro de Verão. E você precisa correr já para dar o seu nome. A Mazinha já está ali anotando os nomes dos casais que querem participar do sorteio das suítes, porque a gente não tem suítes para todos, né? Gostaria de ter, mas não temos. Então a gente tem que sortear suítes. Aí temos alojamento, área de camping para todo mundo lá em Guarapari, mas suítes são limitadas. Então nós teremos 2 semanas para que você possa dar o seu nome para participar do sorteio. Daqui 2 semanas, a Mazinha vai fazer no final do culto o sorteio então dos casais que serão contemplados então com uma das nossas suítes. Faça a sua inscrição, venha participar conosco. Ano passado nós tivemos 230 retirantes no nosso retiro e foi uma bênção para a glória de Deus. Quantos participaram do retiro ano passado? Foi bênção, irmãos? E eu creio que 2020 vai ser melhor ainda, amém? Em nome de Jesus, tá bom? Então venha participar conosco, procure a Mazinha no final do culto. Nós estamos lançando também a nossa conferência de mulheres, que vai acontecer dia 19 e 20 de julho, aqui em nossa igreja. Nós já temos 2 preletoras já, que está aí no nosso informativo. Temos outras pessoas que vão participar conosco também, e você precisa fazer a sua inscrição. Inscrição na conferência vai ter um valor bem simbólico. Por que nós estamos cobrando um valor bem simbólico? Porque nós queremos fazer uma conferência top para você, irmã. Você vai receber uma pastinha, você vai receber materiais, você vai participar de uma conferência muito especial, e a gente quer fazer com excelência. Estamos trazendo pessoas de fora, mulheres que estão aí rodando o Brasil e o mundo, ministrando o coração de outras irmãs vão estar conosco aqui. Por isso que nós estamos cobrando então um valor bem simbólico para essa conferência acontecer. E você pode fazer a sua inscrição hoje no final desse culto. Vai ter uma mesinha ali para que você possa fazer a sua inscrição dessa conferência de mulheres, que eu tenho certeza que vai marcar a nossa história como igreja, amém? Vamos participar dessa conferência, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a glória de
Deus. A tia Socorro lembra que toda segunda-feira acontece o nosso ensaio dos juniores, das crianças, 18h30. Já começaram a ensaiar para o Dia dos Pais, não é isso, Socorro? Então traz a sua criança para participar conosco aqui dos ensaios. Tem alguém que está fazendo aniversário de nascimento e de casamento de hoje até o próximo sábado? Fica de pé, minha esposa está fazendo aniversário amanhã. Tem gente que está fazendo aniversário amanhã, essa semana aí. Isso. Deus abençoe os nossos aniversariantes da semana, né? Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. A gente continua, né, agradecendo a Deus, porque a cada mês a gente está batendo os nossos alvos de ofertas especiais para a nossa campanha aqui na igreja. E pela fé nós vamos alcançar até janeiro, em nome de Jesus. Vamos continuar participando com o nosso coração bem assim, sabe, aberto para aquilo que Deus está fazendo com os nossos dízimos e ofertas. Os investimentos são grandes, mas eu creio que Deus tem levantado todo o recurso necessário. Falei hoje pela manhã, essa semana a gente fez um investimento num pequeno projeto no interior do sertão. Um projeto muito especial, num lugar extremamente pobre e carente, e nós entendemos que aquela igreja precisava de uma ajuda, de um apoio, e nós enviamos então R$9.000 essa semana, para ajudar a reformar aquele projeto, porque a gente acredita, queridos, que quando nós lançamos ao Senhor os nossos 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor multiplica isso para abençoar mais e mais pessoas, amém? A gente faz isso orando e a gente faz isso participando com os nossos recursos para a transformação de Linhares e de todos os lugares onde nós investimos na obra missionária. Vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Você pode aproveitar esse momento e levar sua criança até o MK, onde ela será ministrada pela palavra de Deus. Continuar orando, queridos, e clamando ao Senhor por motivos que nós estamos precisando e agradecendo a Deus também. Marco Aurélio está aqui, fica de pé aí, Marco. Vocês sabem que essa semana o Marco teve uma intercorrência aí, né, Marco, na sua saúde. O Marco teve um AVC isquêmico essa semana e Deus já tem operado milagres na vida do Marco. Só por ele estar aqui conosco, né, já é um grande milagre. E a gente quer agradecer a Deus pela vida do Marco, por aquilo que Deus tem feito na vida dele. A Laís está aí com a Maria Eduarda? Está ali, né? A Laís está com a Maria Eduarda. A Maria Eduarda estava internada na UTIM semana passada com pneumonia. E nós oramos, clamamos, e Maria Eduarda está aqui, para a glória de Deus. Pastor Samuel, estamos orando por ele também, que está internado, que também teve um AVC essa semana e precisa das nossas orações. Estamos orando também pela irmã Terezinha, que está internada. Acabei de receber uma mensagem da Suene, dizendo que está lá assistindo o culto pela internet. Ela é a mãe dela lá no quarto. Então Deus está alcançando, está abençoando, e nós cremos que muitos milagres ainda vão acontecer, amém, irmão? Se você está precisando de um milagre na sua vida, no seu casamento, na vida de um filho, uma porta de emprego, uma situação na sua saúde, não sei, quiser ficar de pé no seu lugar, o Milton vai nos liderar numa oração e nós vamos clamar. Se você quer agradecer a Deus, fique de pé também. Se você quer pedir, fique de pé, não sei. Mas fecha os seus olhos, sabe, e apresenta ao Senhor o que é que você está precisando, aquilo que você está necessitando, a intervenção de Deus na sua vida. Agora faça isso crendo de todo o seu coração, porque Deus, Ele é poderoso, mas nós precisamos crer, precisamos ter fé, que Ele existe e que Ele nos recompensa, não porque a gente merece não, irmãos, mas é pura graça, pura misericórdia, favor imerecido de Deus sobre nós. Vamos orar, vamos clamar.
gente pode ver, Senhor, a atuação no nosso meio. Quer seja, Senhor, como o pastor mesmo falou aqui, pela vida do Marcos, Senhor, que essa semana não estava muito bem de saúde, mas podendo conversar com ele, a gente vê, Senhor, que o Senhor é o Deus de milagres, é o Deus que pode todas as coisas, assim também como a vida da Maria Eduarda. O Senhor esteve ali, Senhor, presente, cuidando dela, cuidando também dos seus pais. Que o Senhor esteja visitando, Senhor, também neste momento, Senhor, Terezinha no hospital. O Senhor, Deus que pode todas as coisas, o Senhor, Deus que pode visitar ela neste momento, Senhor, e retirar ela brevemente, que ela possa estar aqui junto conosco, Senhor, celebrando, Senhor, a vida, Senhor, aqui conosco. Nós pedimos também, Senhor, por cada pessoa que está em pé neste momento. Nós não sabemos o porquê, mas o Senhor sonda o coração de cada um. E nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor está visitando o coração de cada um neste momento. Que o Senhor possa promover a cura, se for problema de saúde. Que o Senhor possa estar visitando, Senhor, e restaurando vida, Senhor, financeira ou qualquer outro problema, Senhor, que cada um esteja passando nessa noite. Que o Senhor possa estar abençoando também os dízimos e ofertas. Muito obrigado, Senhor, porque cada um entendeu e trouxe até o teu altar, Senhor, aquilo que te pertence. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente a vida dessas pessoas e que eles possam ter, Senhor, as vidas deles cada vez mais abençoadas por Ti. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, o restante desse culto e que o Senhor possa continuar falando do nosso coração. Essa oração que te faço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar com vocês, obrigado, irmão, quero compartilhar com vocês um tema que Deus trouxe ao meu coração essa semana, que eu entendo seja importante nesse tempo que nós vivemos de tantos desafios, quando surgem curvas na estrada da vida. Quando eu olho para essa foto eu fico um pouco até tonto, assim, sabe, tantas curvas, né? Hoje à tarde eu estava repassando assim esse sermão. Eu estava pensando assim, por que não fizeram uma reta aqui, né? Porque é uma foto isso, né? Podia ter feito uma reta, diminuir um pouco essas curvas aí, porque são muitas curvas, né? Quem gosta aqui de viajar de carro? Gosta de viajar assim, andar muito de carro? É gostoso, né? Viajar de carro. Eu gosto também. Por mais que seja bem perigoso, assim, por causa das nossas estradas, né? Por causa de muitos outros fatores, mas é bom viajar de carro, porque a gente vai conhecendo os locais, a gente vai conhecendo as cidades, a gente vai conhecendo as culturas por onde nós vamos passando também. Enfim, aquele tempo de preparação, a noite anterior, colocando as coisas no carro, arrumando a mala, os preparativos para sair de férias, isso é muito, muito gostoso, né? Enfim, o carro entra na avenida, entra na rua, entra na BR e a gente depois começa então a enfrentar as curvas, né? Eu gosto muito de ir para São Mateus ali, porque chega uma hora dá até sono, né? Assim, porque tanta reta que tem, né? Mas a gente vai para alguns lugares que tem muitas curvas, né? E as curvas normalmente tiram a nossa paz. A curva requer mais atenção, as curvas requerem também da gente ficar um pouco mais, né, alerta por aquilo que vai vir depois dessa curva. Na curva os objetos caem de dentro do carro, na curva incomoda as crianças, a mamãe enjoa, o filho enjoa. Lá em casa, quando a gente vai para a região das montanhas ali perto da região de Pedra Azul, que tem um monte de curva, tem que dar Dramin para os meninos, porque senão você já sabe o que vai acontecer dentro do carro, né? O carro é batizado. Então a gente precisa se preparar, porque as curvas realmente trazem alguns incômodos. A curva gasta mais pneu, a curva reduz a velocidade, a curva gasta mais combustível, cansa mais o motorista, ou enfim, é uma das piores partes da viagem, são as curvas, né? E de alguma forma, nessa noite, eu queria fazer um paralelo na nossa estrada da vida, na nossa grande viagem que nós estamos fazendo, as curvas que aparecem diante dos nossos olhos, ou são os desafios, as lutas, as batalhas, como nós temos que enfrentar essas curvas.
Como que nós temos que enfrentar esses dias, que não são dias fáceis, mas enfrentar junto com o Senhor Jesus. Nessa noite, eu quero fazer um paralelo junto com vocês, como entender que os desafios da vida fazem parte do cotidiano, e muito mais que entender, é como enfrentar esses desafios a partir de um olhar e uma visão bíblica. Porque assim, queridos, eu não sei você, eu tenho um bocado de problema. Quem tem problema aqui? Ah, que bom, né? Não me sinto sozinho. Nós temos problemas na vida, a questão nem é essa, mas como nós enfrentamos e como nós superamos esses desafios da vida. Eu quero ler primeiro com vocês então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10. Abra sua Bíblia aí, ou acesse a sua Bíblia no seu celular. Segunda Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10. Depois você mantém a sua Bíblia aberta, que logo em seguida a gente vai ler um outro texto também. 2 Coríntios 4, versículo 8 ao versículo 10, diz assim aqui na minha versão: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Senhor, fala conosco nessa noite, nos próximos minutos, que o Senhor possa ministrar nos nossos corações aquilo que o Senhor preparou na eternidade para esse dia e para essa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, se as curvas da vida são inevitáveis, nós precisamos estar preparados para enfrentar essas curvas. Essa semana, o Marco, por exemplo, enfrentou uma curva na vida dele, né, Marco? A Lu também, toda a família enfrentou uma curva. O pastor Samuel enfrentou uma curva. Irmã Terezinha, pessoas que enfrentam lutas e desafios. Eu estou falando de questões de saúde, enfermidade, mas às vezes um desemprego é um dia que difícil, que foi uma curva na estrada da sua vida. Um problema no seu casamento, um problema com um filho, um problema com um pai, uma situação, sei lá qual for, sabe? Pode ser uma curva, pode ser um obstáculo no dia a dia da sua vida. Eu gosto muito desse texto que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, porque aqui ele não maquia os problemas, mas ele mostra como deve ser a nossa resposta diante das curvas da vida. Presta atenção no que o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto. Muitas vezes ficamos aflitos. Ele não, sim, sabe, esconde os problemas. Ele diz, muitas vezes ficamos aflitos. Você já ficou aflito alguma vez? Eu já fiquei algumas vezes. Então muitas vezes nós ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Ele continua, algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Uau! Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. O apóstolo Paulo então aqui, ele não esconde os problemas, mas ele apresenta de alguma maneira que ele mostra para nós como que deve ser a nossa resposta diante dos desafios da vida. O outro texto que eu quero ler com vocês é 2 Coríntios 12, do versículo 7 ao versículo 10. Passa algumas páginas aí. 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. Um momento assim muito desafiador, mas um momento também incrível que Paulo vivenciou com Deus, né? 2 Coríntios 12, versículo 7 ao versículo 10, diz assim aqui na minha versão: mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa, um espinho no meu corpo, espinho na carne, né? Diz a outra versão. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Versículo 8: 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa. Na outra versão, a minha graça te basta, pois o meu poder é mais forte ou é aperfeiçoado quando você está fraco, na sua fraqueza. Portanto, eu me sinto feliz
em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Olha só, queridos, o que o apóstolo Paulo diz aqui: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Aleluias! Quero repetir essa última frase para você nessa noite: porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Querido, aqui está a chave. Aqui está o segredo. O apóstolo Paulo, então, ele expressa, ele mostra aqui para nós, nesse momento onde ele estava sofrendo, onde ele estava vivendo um dia difícil, um tempo de batalha, depois de ver muitas maravilhas, muitos prodígios, muitos milagres, muitas visões daquilo que Deus tinha feito na sua vida, e estava fazendo através da sua vida. Agora ele estava sofrendo com um espinho na carne, que a gente não sabe exatamente o que é, se era uma doença, se era um problema emocional, se era uma questão, sabe, espiritual, a gente não sabe. Mas a questão aqui é que ele chegou diante do Senhor e pediu: Senhor, tira essa doença, tira esse problema, tira esse desafio. Aí o Senhor responde: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para todos nós. Queridos, rapidamente eu quero falar com vocês, fazer algumas considerações sobre os acontecimentos imprevistos da vida, baseado em 2 Coríntios, faltou 2 ali, 2 Coríntios 12, do versículo 7 ao versículo 10. Em primeiro lugar, vamos ler juntos? Os acontecimentos inesperados na vida, curvas, muitas vezes têm um propósito. Olha o que diz o versículo 7, vamos ler? Mas, para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi. O apóstolo Paulo entendeu que aquela dificuldade que ele estava enfrentando, que aquela luta estava passando, de alguma maneira tinha um propósito na sua vida, na vida daquele homem. Deixa eu falar uma coisa para você, e eu sei que é difícil falar e ouvir isso: a sua dor tem um propósito, o seu desafio tem um propósito, a sua perda tem um propósito. Mas pastor, como assim? Que propósito que tem, queridos? Nós precisamos, sabe, vamos falar de muitos textos aqui, e entender, sabe, que quando nós vivemos as crises, e mesmo que a gente não entende por que a gente está passando, nós precisamos entender que aquilo de alguma maneira vai cooperar em meu favor. Eu preciso crer que aquela dor, que aquela dificuldade, aquela enfermidade, aquela perda, de alguma... Gente, isso é loucura, tá? Para os homens isso é loucura. Como eu vou entender, pastor, que uma perda, como uma enfermidade, que eu fui para o hospital, que uma situação, e isso vai cooperar? É doideira mesmo, gente, é doideira. Porque viver com Cristo é experimentarmos, sabe, coisas profundas, que tantas vezes, como eu falei hoje pela manhã, não são cartesianas. Não é assim, 1 mais 1 é igual a 2. Não é, sabe, baseado no nosso intelecto, na nossa sabedoria, mas tem uma outra perspectiva espiritual e sobrenatural. Queridos, o apóstolo Paulo, ele diz isso aí, vamos ler juntos: e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Aleluias! Eu preciso crer, sabe, que aquilo que está me esperando da parte de Deus é muito maior que a dor, o sofrimento e as lutas que eu passo nessa vida. É uma visão extremamente, queridos, fora do contexto de hoje. Tem a ver com a eternidade, tem a ver com os planos eternos de Deus, tem a ver algo que é muito mais profundo e muito mais além daquilo que os nossos olhos possam ver. Porque a gente olha para hoje, a gente olha para amanhã, a gente planeja semana que vem, ano que vem, mas Deus, ele não faz assim. O tempo de Deus não é o Cronos, como a gente já falou, que é o Kairos. Ele vê a eternidade, ele vê o plano completo, ele vê o todo. E eu preciso, junto com Deus, crer que os problemas da minha vida, de alguma maneira, vão cooperar em meu favor. Se eu sou filho, se eu sou discípulo, se eu caminho com Jesus, eu preciso crer que até a dor tem um propósito na minha vida, que até as dificuldades têm um propósito na minha vida. Em segundo lugar, o sofrimento atinge a todos. O versículo 7, a parte B, vamos ler? Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Queridos, todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos batalhas. Na estrada da vida sempre tem o quê? Curvas e o quê? Quebra-molas e buracos. Todos nós enfrentamos algum buraco.
Todos nós enfrentamos algum quebra-mola. Ah, queridos, eu imagino que você já passou por isso, ou alguns aqui. Aquele dia, eu já falei sobre isso aqui, aquele dia que se você pudesse deletar da sua vida, você deletasse? Aquele dia que você recebeu uma notícia ruim, aquele dia que você foi assaltado, sabe, com resultado, aquele dia que você foi assaltado com uma notícia do RH que você ficaria desempregado, aquela notícia lá, sabe, enfim, que tirou o seu chão. Nós passamos dias difíceis, dias desafiadores. Paulo se tornou um ícone de força, fé e resistência em meio aos problemas, porque a resiliência que Deus espera de mim e de você, ela só pode ser vivida em meio à dor, em meio aos desafios. Resiliência, você sabe o que é, eu já falei aqui, é você se manter firme diante das bofetadas do mundo. É você se manter firme diante das cacetadas do mundo. É você ficar firme quando o mundo está tentando te derrubar, quando os problemas estão querendo fazer você cair. É como um bambu que você puxa e você solta, ele volta para o mesmo lugar. Isso é resiliência. E o Senhor espera que eu seja uma pessoa resiliente. O Senhor espera que você seja uma pessoa resiliente diante dos problemas, diante dos desafios da vida. Queridos, todos nós enfrentamos desafios. Você está passando por luta? Pode ser que a pessoa que está sentada do seu lado pode estar passando por uma luta pior que você. Todos nós enfrentamos desafios e lutas. Vamos avançar aqui. 3, a perspectiva de Deus nos momentos difíceis. Vamos ler juntos, versículo 9. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Olha a perspectiva de Deus. A perspectiva de Paulo era qual? Querer ser curado. A perspectiva de Paulo era qual? Que esse espinho da carne fosse retirado. E a perspectiva de Deus era o quê? O meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder vai deixar você mais forte na sua fraqueza, sabe? Quando você está fraco, a minha graça é tudo que você precisa. Não pense que Paulo era uma pessoa passiva, que aceitava tudo como normal. Ele era um homem de personalidade, um homem forte, um grande líder, mas ele decidiu se submeter aos planos e propósitos maiores de Deus na sua vida. Ele não ficou aqui resmungando, ele não ficou aqui questionando, ele não ficou aqui, sabe, contra-argumentando com Deus. O que ele fez? A graça do Senhor é tudo que eu preciso? Ok. Aí depois, mais tarde, lá em Filipenses, ele disse o quê? Eu descobri o segredo de estar contente em qualquer circunstância e em todo lugar. Quer esteja alimentado ou quer esteja com fome, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente normalmente só lembra da última parte, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o apóstolo Paulo fala antes disso: eu descobri o segredo de estar contente. Quer seja passando fome, quer seja com um banquete, quer esteja quase morrendo apedrejado, quer esteja com uma enfermidade no meu corpo, quer esteja participando dentro de um navio, numa viagem e quase morrendo afogado, eu descobri o segredo, e o segredo é Cristo. Queridos, isso é uma coisa maluca, uma coisa louca, mas deve ser um resultado de um relacionamento íntimo e profundo com Ele, aonde as coisas deste mundo não fazem sentido. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Esse é o desafio que nós todos temos. Então, queridos, isso foi só a introdução, tá? Agora eu quero trabalhar com vocês princípios para você, então, se lembrar na hora que surgir curvas em sua estrada, na estrada da sua vida. Em primeiro lugar, vamos ler juntos? Momentos difíceis. Momentos difíceis são oportunidades de encontros com Deus. Na dor, no dia mau, em meio aos problemas, renda-se completamente e encontre com o Senhor. Permita ao Senhor naquele momento, sabe, se manifestar na sua vida. É lindo ver aqui nessa história do apóstolo Paulo, quando ele estava ali clamando, quando ele estava ali pedindo ao Senhor uma restauração, uma cura, e quando o Senhor fala com ele: a minha graça é tudo que você precisa, Paulo entendeu. E Paulo ali estava tendo uma experiência com Deus. A gente poderia falar de tantos homens e mulheres da Bíblia. A gente poderia falar de Jó. Hoje pela manhã a gente falou rapidamente sobre Jó. Aquele homem que teve que perder tantas coisas da sua vida, inclusive a sua própria saúde. E no final da história ele falou o quê? Antes
Eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois que eu passei pelo deserto, depois que eu perdi um monte de gente, depois que eu perdi a minha própria saúde, depois que eu perdi os meus amigos, depois que eu perdi tudo, agora meus olhos te veem. Esse é um ponto de vista totalmente fora da caixinha. Esse é um ponto de vista totalmente fora da normalidade desse mundo, vamos dizer assim. É ter uma outra perspectiva. A gente poderia falar de Jacó. Preguei um tempo atrás aqui sobre Jacó. Jacó lá no Vale do Jaboque, quando ele passou por Peniel, ele entrou Jacó, mas saiu Israel. Até combinou, né? Ele entrou em Peniel, Jacó, e saiu Israel. E naquela noite o que aconteceu, gente? Jacó fez o quê? Teve um fight lá. Teve uma luta. Jacó lutou a noite inteira. Uma batalha espiritual, mas depois daquele desafio, daquele problema, daquela batalha, daquele momento que ele passou, ele saiu completamente transformado. Ou seja, os problemas da vida também são uma ótima oportunidade para a gente encontrar Deus. Os problemas podem ser uma porta para muitos se aproximarem de Deus e experimentarem o seu poder. Sim ou não, irmãos? Claro que sim. Você é especial para Deus, eu também. Lá em Zacarias 2:8 diz que você é a menina dos olhos de Deus. Fala para a pessoa do seu lado aí, você é, mesmo que seja um homem, pode falar, não tem problema não. Você é a menina dos olhos de Deus. Nós somos, porque nós somos a noiva de Cristo, amém? Nós somos a amada igreja de Jesus. Isaías 43:4 diz que nós somos honrados e preciosos à vista dos olhos de Deus. Ele nunca vai esquecer dessas palavras que ele já falou a nosso respeito. Eu falei isso alguns dias aqui atrás, num culto de quarta-feira, e eu acho que de domingo também. Deus não chamou você para ser especialista em problemas. Deus chamou você para ser especialista em Deus. Deus não quer que você saiba tudo sobre os problemas. Deus quer que você saiba tudo sobre Ele. Às vezes, diante dos desafios da vida, a gente fica querendo encontrar, a gente precisa encontrar Deus, gente, no furacão. No olho do furacão, em meio das batalhas, a gente precisa de alguma maneira, por mais que tenha os questionamentos, tenha as crises, tenha porquê, enfim, tudo aquilo que acontece dentro da gente, por que isso está acontecendo, as nossas lutas e batalhas, mas querido, de alguma maneira, o meu problema precisa me aproximar de Deus. As minhas lutas precisam me aproximar de Deus. 2, geralmente, vamos ler juntos? Geralmente, crescimento sem sofrimento não é possível. Crescer dói. Melhor que não fosse assim, né? Melhor que a gente crescesse na paz, na tranquilidade, no amor, mas tantas vezes por causa da dureza do nosso coração, a gente só cresce na dor. Seria melhor que a gente crescesse no amor. Seria melhor que a gente crescesse nos dias tranquilos, mas tantas vezes a gente só cresce no dia mau. Alguém já disse que um bom marinheiro, ele é forjado nas tempestades, não numa sala de aula. Um bom marinheiro, ele é forjado de verdade, quando ele está lá no meio de uma tempestade, quando ele está no olho do furacão, quando está entrando água no barco, é lá que um verdadeiro e bom marinheiro é forjado. De alguma maneira, eu preciso entender que na minha vida, diante dos desafios, diante das batalhas, diante das lutas, eu posso crescer e amadurecer. O pastor Rick Warren, de uma igreja lá em Saddleback, a igreja de Saddleback na Califórnia, ele diz isso aí, vamos ler juntos? Deus não está indiferente à sua dor e aos seus problemas. Ele não desperdiça uma dor. Deus não desperdiça uma dor. De alguma maneira Ele usa a nossa dor, né, no bom sentido, para fazer a gente crescer. Eu não creio, sabe, queridos, que tantas vezes algumas pessoas falam, por que Deus colocou essa dor? Por que Deus colocou esse problema? Não, eu creio que Deus às vezes permite para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para a gente avançar na nossa vida, sabe? Às vezes, querido, a gente só cresce na dor. Tantas vezes, vamos ler juntos? Tantas vezes os problemas não vêm para matar a gente, mas para fazer a gente crescer. Fala para a pessoa do seu lado aí, o seu problema não vai te matar não. O seu problema pode fazer você crescer. É isso aí. Depende da nossa postura diante dos nossos problemas. A gente poderia falar de Davi de novo, vamos falar de Davi de novo, gente? O que os problemas fizeram com Davi? O transformaram no principal rei de Israel. O que os gigantes de Davi fizeram com ele?
transformaram ele num homem segundo o coração de Deus. O que os gigantes que ele venceu e os gigantes também que ele perdeu, porque ele perdeu algumas lutas também, né? Algumas dificuldades, algumas batalhas passaram a rasteira em Davi, mas tudo isso fez Davi crescer, amadurecer na sua caminhada. Eu preciso crer completamente em Romanos 8, 28, que isso pela fé, vamos ler juntos bem forte? Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. E todas as coisas significa o que, queridos? Todas as coisas. Eu preciso que o problema que tantas vezes bate na porta do meu coração, ele precisa cooperar em meu favor. Deixa eu falar algo para você que está aqui nessa noite, aqui embaixo, ou lá na galeria, ou alguém que está acompanhando esse culto pela internet ou pela TV. O seu problema precisa cooperar a seu favor. O seu problema precisa de alguma maneira contribuir para o seu crescimento. Agora, claro, depende da nossa postura. Os problemas da vida precisam sim amadurecer a nossa vida e forjar o nosso caráter. Esses dias nós assistimos uma pregação com os líderes de célula no nosso céu, de um dos grandes líderes de uma igreja americana, um bispo chamado T.D. Jakes. E ele contou uma história sobre as águias. E em algum momento, sabe, ele disse essa frase aí, vamos ler juntos? O filhote de águia não aprende a voar voando, ele aprende a voar caindo. E ele estava contando a história das águias, né? Ele diz que as águias fazem os seus ninhos num lugar muito alto, nos penhascos. E em algum momento, então, depois que os filhotes criaram penas, que os filhotes já cresceram, então, e na visão dos pais, eles já estão prontos para voar. O que acontece com os filhotes? O que os pais fazem? Vai, meu filho. Está na hora agora de crescer. A águia não vai ela assim, não, meu filho, acho que amanhã, hein, a gente vai começar a voar. Olha só, vamos fazer um voo rasante aqui junto comigo, sabe, eu vou te ajudar. Não. Segundo ele, a águia simplesmente expulsa por livre e espontânea pressão os seus filhos do ninho. Então ele começa a cair em queda livre e tem que aprender a voar, porque se não aprender a voar, o que acontece? Morre. De alguma maneira, queridos, nós precisamos entender que os problemas da vida, os desafios podem fazer a gente ser mais forte, forjar o nosso caráter, amadurecer a gente, sabe? Então os filhotes das águias, quando eles estão caindo, ou eles crescem ou eles morrem. As asas estão ali sem saber o que fazer, o vento está passando, o ar está ali, e então ele começa a balançar, ele começa a ver que ele começa a equilibrar um pouquinho, ele balança aqui, e ele começa então a bater e vai voar, porque se ele não voar, ele morre. Então, que da mesma maneira, queridos, os problemas que nós enfrentamos podem ser uma escola para mim e para você. Preste atenção nisso. Os seus problemas podem fazer você de uma pessoa melhor. Os seus desafios podem fazer de você uma pessoa melhor. Os desertos da vida estão aí, mas eu já preguei sobre os desertos da vida aqui na igreja. Os desertos da vida não são lugares de morada, mas são lugares de passagem e de crescimento espiritual. Jesus foi levado para o deserto, Jesus passou lá um tempo no deserto, Jesus foi fortalecido, foi forjado para começar o seu ministério. Antes de começar o seu ministério, Jesus primeiro foi para o deserto. O povo de Israel passou um tempo no deserto, claro que no caso deles passaram mais do que precisavam, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas o deserto não é lugar de morada, o deserto é lugar de forjar caráter. Os desafios, as curvas, as batalhas, queridos, é uma ótima oportunidade para a gente amadurecer e se aproximar mais de Deus. Em terceiro lugar, a graça é a promessa da provisão de Deus. Alguém já disse, o momento que o jardineiro está mais perto da rosa é quando ele está podando essa rosa. O momento que o jardineiro está mais próximo da rosa, da planta, é quando ele está cortando, está podando. A poda nas plantas, alguns aqui poderiam falar melhor do que eu, existe para vários objetivos, mas principalmente para o crescimento e para a frutificação, não é isso, Marquinhos? Para crescimento e frutificação. Tem outros propósitos também, imagino, né? Mas para crescer e frutificar. Tantas vezes os problemas chegam nas nossas vidas para podar a gente, para preparar a gente para um outro nível
de vida espiritual, de intimidade, de relacionamento. No momento da dor, creia na graça como providência de Deus. Porque o jardineiro está pertinho de você, está próximo de você, podando para que você possa crescer, amadurecer. Deus está providenciando algo ainda melhor. Quando Paulo questionou, em meio aos seus desafios, em meio às lutas, em meio às curvas, seus problemas, Deus respondeu para ele o quê? A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Em quarto lugar, a nossa reação na hora das curvas determinará o nosso futuro. A nossa reação, a nossa posição, nosso posicionamento diante dos desafios vão determinar o nosso futuro. O normal, quando a gente está passando por luta, é o que, queridos? Perguntar, por que, Senhor? Mas o melhor seria o quê? Para que, Senhor? Às vezes, quando a gente está no olho do furacão, a gente fica perguntando, Senhor, por que o Senhor faz isso comigo? Senhor, por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Senhor, por que o Senhor permitiu essa perda? Senhor, por que o Senhor está permitindo essa dificuldade, essa luta? Mas a gente deveria mudar e perguntar, Senhor, para quê? O que o Senhor está querendo me ensinar? O que o Senhor está querendo tratar no meu coração? O que o Senhor está querendo forjar no meu caráter? Em meio a essa luta, em meio a esse desafio. Você derrapou na estrada? Calma, olhe, perceba, tente aprender com aquilo, tente, perguntar a Deus de que maneira aquilo pode ajudar no seu crescimento, no seu amadurecimento. Tente entender o propósito da dor, por mais difícil que seja, meu filho. E aí, algumas reações importantes que nós precisamos e devemos ter em meio da dor. Como vamos ler juntos? Enfrente os problemas, confie nas promessas do Senhor, paciência, exercite sua fé e amadureça, cresça. Esses dias eu preguei aqui sobre Josué e Caleb, né? Quando a gente estava falando sobre os 21 dias sem murmuração, aquela coisa toda, e a gente falou sobre 12 espias que foram enviados para visitar então Canaã, para ver como que seria Canaã. Eles estavam na frente do Rio Jordão, era só atravessar o Rio Jordão que eles iam entrar então na terra prometida, depois de alguns dias andando no deserto. Então eles voltaram falando dos problemas, das dificuldades, e 10 espias, 10 desses homens, desse grupo, falaram, olha, realmente a terra lá tem umas coisas boas, mas tem umas muralhas lá enormes, tem umas fortalezas lá gigantes, tem uns homens lá que só a espada dele é do meu tamanho, tem muito problema de dificuldade. E aí Josué e Caleb falaram, realmente, tem dificuldade, mas Deus falou para entrar, e Ele vai estar conosco e vai nos dar a vitória. Se Ele falou que vai estar conosco, nós podemos ir que Ele vai nos dar a vitória. Então a gente sabe da história, que a multidão, os líderes da época escutaram então os 10 negativos, e isso custou um preço altíssimo para toda aquela geração. Eles então deram uma volta de só 40 anos no deserto, ficaram rodando no deserto. O que eu estou querendo dizer com isso? A reação aqui diante de um desafio, porque eles tinham desafios na frente deles, eles tinham gigantes, tinham fortalezas, tinham muralhas, tinham problemas naquela terra, o Senhor já tinha falado para eles que teriam desafios. O Senhor nunca garantiu para eles, nem para mim, nem para você, que a nossa vida seria mamão com açúcar. O Senhor nunca falou para a gente que o nosso burro estaria sempre na sombra. O Senhor nunca falou que a nossa vida seria tranquilinha todos os dias. Não, pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor já tinha falado isso para todos nós. E agora esses homens então estavam com esse desafio enorme, e a reação que eles tiveram de não enfrentar esse desafio com paciência, com fé, e não confiando nas promessas de Deus, custou um preço altíssimo para eles, onde toda uma geração morreu no deserto por causa de desobediência, de uma reação errada. Queridos, quando a gente não cresce com os problemas, vamos ler juntos aí? Quando a gente não cresce com os problemas, a gente repete de ano. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles só repetiram 40 anos. Ficaram 40 anos dando curvas, dando volta, num lugar pertinho do Egito até a terra prometida, Alessandro, pertinho. E eles ficaram 40 anos, porque a reação deles diante do desafio do problema foi recuar, foi se amedrontar, foi ficar, escondido. Foi exatamente o que aconteceu com Saul. Por que o Senhor destronou Saul?
Por que o Senhor não quis que Saul fosse mais o rei de Israel? Um dos motivos, covarde. Um dos motivos, não enfrentou os problemas quando tinha que enfrentar. Não falou assim, é comigo, vamos embora, porque o Senhor está comigo, vai dar certo. Na hora H, o texto diz que Saul ficou apavorado, ficou morrendo de medo. E deixa eu falar uma coisa para você, que com todo carinho, com todo respeito, Deus não tem prazer em filho medroso. Deus não tem prazer em filha medrosa. Diante dos desafios nós precisamos enfrentar, queridos. Nós precisamos pegar o boi pelo chifre, sangue no olho e vamos para cima. Diante dos problemas, diante do desafio das batalhas, não vamos baixar a guarda, porque as promessas do Senhor estão sobre nós. O Senhor tem propósito, o Senhor tem muitas coisas boas para derramar sobre as nossas vidas, e a nossa reação hoje vai determinar o nosso futuro. A nossa postura diante dos problemas vai mostrar quem nós seremos amanhã, e o que Deus vai fazer em nossas vidas no dia de amanhã. Queridos, eu sei que quando a gente passa por um problema não é fácil. Eu sei que quando a gente está enfrentando uma batalha enorme, pode ser que nesse momento da sua vida, você está enfrentando um desafio enorme, ou passou há pouco tempo atrás um desafio enorme, não sei. Ou pode ser que vai acontecer em algum momento da sua história, da minha história, algum desafio. Não estou rogando praga nem maldição não, mas a vida é assim, feita de dias bons e dias maus. Mas a nossa postura, mesmo com lágrimas, mesmo chorando, mesmo triste, a nossa postura precisa ser uma postura de dependência, precisa ser uma postura de submissão, precisa ser uma postura, sabe, como Jó e como os tantos outros na Bíblia. Deus tirou, o Senhor fez, Ele faz do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus. Eu me submeto ao Senhor, submeto a tua vontade, ao teu querer. Queridos, a nossa postura precisa ser como esses homens, Paulo, Josué, Caleb e tantos outros personagens bíblicos, que não tiveram vida fácil, mas decidiram crer em confiar no Senhor nos dias maus, nos dias difíceis. Eu não sei, sabe, se você está vivendo um tempo assim, você que está aqui, você que está acompanhando esse culto pela TV, pela internet, mas pode ser que Deus te fez ligar a televisão, ou acessar a internet, ou te trazer aqui nesse auditório, só para dizer assim: no dia mau, confie em mim, meu filho. No dia difícil, continue confiando em mim, meu filho. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção, pastor Bruno. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção. Eu quero, sabe, quero que você nesse momento se coloque diante do Senhor. Porque assim, diante dos desafios, a gente tem que ter duas atitudes. A primeira atitude é a gente confiar a Deus, a nossa vida, o nosso coração, a nossa história completamente. Entregar nosso coração para Ele. E a segunda atitude é confiar todos os dias nesse Deus que um dia nós entregamos a vida para Ele. Como eu falei, a nossa vida, a nossa história, a nossa viagem não é feita só de retas. Tem as curvas, tem os desafios, tem o dia mau. Passe pelo dia mau com uma postura de um homem, uma mulher de Deus, e o seu futuro será brilhante, o seu futuro será abençoado. Fica de pé no seu lugar, fica de pé no seu lugar. Daqui a pouquinho nós vamos orar por isso. Mas assim, sabe, deixa o Senhor tratar no seu coração qualquer sentimento de orgulho. Deixe Deus tratar no seu coração qualquer sentimento contrário. Enquanto a gente adora o Senhor com uma canção, que tal aí no seu coração você falar com Ele? Você falar com o Senhor: Senhor, eu quero crescer com os desafios da minha vida. Senhor, com esse problema que eu estou enfrentando, com essa dificuldade que eu estou enfrentando, que eu já enfrentei, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ser um filho melhor. Ah, Senhor Deus, eu quero fazer como um filhote da águia, que está aprendendo a voar caindo, que está aprendendo a crescer mesmo diante dos desafios da vida, mesmo diante das batalhas e das lutas. O Senhor não tem prazer naquele que retrocede, mas o Senhor tem prazer naquele que insiste com fé, confiante na provisão e no sustento dEle. E o Senhor quer levar a minha vida, a sua vida nesse nível, meu irmão. Mesmo diante dos desafios, o Senhor quer sustentar você, quer fortalecer você, para que você possa ser, depois do seu problema, melhor do que quando você entrou nele.
para que você possa ser uma mulher melhor, um homem melhor, um filho melhor, uma filha melhor, melhor do que quando você entrou diante desse desafio, dessa batalha. Vamos adorar ao Senhor e faça desse momento um momento de oração. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluias. Nós vamos orar, queridos. Eu quero te dar uma oportunidade, se você quiser, nesse momento, apresentar um desafio diante do Senhor, um problema, uma batalha que você esteja vivendo, uma dor,
não só uma dor física, mas uma dor emocional e espiritual, algo que está tentando roubar a sua paz, uma curva no meio do caminho, algo que está tentando, sabe, tirar a sua alegria. Não sei. Se você quiser deixar o seu lugar, vir aqui na frente, eu quero orar por você nessa noite. Se você quer apresentar algo para Deus nessa noite, fala assim: Senhor, eu não vou deixar esse desafio roubar minha alegria, eu não vou deixar esse problema roubar minha alegria. Deixa o seu lugar em nome de Jesus, vem aqui na frente. Se é o seu caso, se você quer apresentar algo para o Senhor, pode ser um problema na sua casa, pode ser um desemprego, pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação que você está vivendo, sabe, que está tentando abater o seu coração. E se você quer apresentar isso diante do Senhor, deixa o seu lugar, vem aqui na frente. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, acompanhando esse culto, apresente ao Senhor também o seu coração aí onde você estiver agora. Como nós falamos, queridos, os problemas não vieram para matar a gente. Os desafios, as lutas que nós enfrentamos, eles vêm, sabe, para fortalecer a gente, para fazer a gente crescer, para fazer a gente, sabe, ter uma outra perspectiva da vida, para a gente encontrar com Deus, para a gente ouvir a voz de Deus, para a gente se aproximar mais de Deus. Será que esse problema não está sendo Deus gritando: ei meu filho, eu estou aqui, hein? Ei minha filha, eu estou aqui, hein? Será? Não sei, não sei. Mas a questão principal, queridos, nem são os problemas, porque como eu disse, o Senhor não nos chamou para ser especialista de problemas. A questão principal está em Deus. Deus nos chamou para sermos especialistas nele, para buscarmos Ele, para nos encontrarmos com Ele, para experimentarmos o seu poder, a sua vida, que opera em nós milagres, maravilhas, poder. Você que está aqui na frente, apresente ao Senhor então aí o seu desafio, a sua luta, a sua batalha, e creia de todo o seu coração, creia que o Senhor está com você, que a graça de Deus é tudo que você precisa nesse tempo. Deus nunca prometeu que os seus dias seriam 100% bons, mas Ele fez uma promessa, que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu: estarei com vocês todos os dias, dias bons e dias maus. Senhor, obrigado por essa promessa, Pai. Obrigado por essa certeza, ó Deus. Obrigado por essa convicção que nós podemos ter por meio da Tua palavra. Mesmo diante das curvas da vida, mesmo diante dos buracos, mesmo diante dos problemas, dos desafios, nós podemos, ó Pai, ficar confiantes, porque o Senhor está conosco. O Senhor está do nosso lado. O Senhor está em nós por meio do Teu Santo Espírito. Assim como o Senhor fez com Paulo: Paulo, aguenta firme porque eu estou com você. Paulo, aguenta firme porque eu estou com você, e a minha graça é tudo o que você precisa. Nós queremos ser como Paulo, ó Deus, que recebe e entende isso, e depois pode dizer: eu descobri o segredo de estar contente em todo lugar, em qualquer circunstância. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. O segredo é Cristo, o segredo é o Senhor Jesus, e nós queremos, ó Pai, nos apropriarmos dEle, queremos ser cheios dEle, queremos ser conectados com Ele, para que no dia mau a nossa fé continue inabalável, para que a nossa esperança no dia mau continue firme em Jesus, mesmo triste, mesmo abatidos, mesmo confusos, como o apóstolo Paulo, nunca desesperados, nunca derrotados, porque o Senhor já nos deu a vitória em Cristo Jesus, ó Deus. Obrigado por essa certeza. Deus, traz ao coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui na frente algo que dá esperança, algo que dá paz, certeza que o Senhor está com eles, uma promessa do Senhor sobre a vida deles. Traz agora, Espírito Santo, sobre os seus corações. Faça-os lembrar, ó Deus, por exemplo, do Salmo 23, que o Senhor é aquele que vai levar essa pessoa aos pastos verdejantes e águas tranquilas. E mesmo passando por um vale escuro como a morte, nós não vamos temer mal algum, porque lá o Senhor está conosco.
Nós queremos confiar completamente no Senhor, ó Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nada nos faltará. Queremos confiar completamente nisso, Pai. É a nossa oração com fé, no nome que tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra, o nome de Jesus. Amém. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus abençoe vocês, queridos. Que o Senhor continue fortalecendo, animando, encorajando vocês, que mesmo diante dos desafios, vocês possam experimentar coisas grandiosas e poderosas com o Senhor, para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Deus os abençoe, que a gente tenha uma semana incrível, uma semana abençoada, uma semana com muitas experiências com o Senhor, para a glória de Deus. Próximo final de semana nós teremos ceia do Senhor nos 2 cultos, tá? Às 10 e às 19 horas. Espero você aqui para a gente lembrar daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Passe no Memorial Café, vamos comer um churrasquinho ali, vamos compartilhar um pouquinho ali, tem um lanche ali, vamos passar ali para a gente estar junto. Deus abençoe. Antes de ir embora, dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Vamos em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abaixo do custo. Motor turbo de 128. Oportunidade que vai mudar a vida. Que ao vivo essa imagem.